história começou assim, ó. Ano passado, quando se começou a projetar aqui nos bastidores da rádio, principalmente com a área comercial, o que se faria para marcar os 45 anos do Sala, eu tive a ideia de reeditar o livro, né? Sala de Redação A Divina Comédia do Futebol, que eu escrevi em 1998. Na verdade, quem escreveu foi o Coiro, eu fui o copiloto do projeto, né? A ideia era dele, né? E o Ranzolin, na época, disse, ó, tu pode escrever o livro desde que o Kleber seja o teu auxiliar. A gente escreveu esse livro, que era uma série de depoimentos sobre as pessoas que participaram do Sala, contando a história, uma espécie de entrevista. Então era praticamente a transcrição de um bate-papo. E aí, quando surgiu a ideia de novos projetos para comemorar os 45 anos do Salas, por que não fazer isso? Daí eu pedi autorização para o Ciro, e o Ciro disse, por que tu não faz outro livro, conta a história de cabo a rabo? E para contar essa história, eu tive a ideia de convidar o Júnior Maicá, que hoje faz parte do Sala 360, que é uma nova fase do Sala de Redação, e ele viu surgir esse novo projeto, inclusive na interatividade trabalha diretamente com esse Sala. Aí o Júnior topou o projeto e a gente dividiu o livro em 6 partes. A primeira é O Mestre e o Gênio, que conta a relação que existe entre o Cândido Norberto e o Paulo Santana, né? O Cândido criou o Sala de Redação, foi ele que teve a ideia de montar esse programa. E o Paulo Santana não fazia parte da ideia inicial do programa, que era apenas Cândido Norberto, Cláudio Brito e Valtair Santos. O Santana, de curioso, né, e gremista apaixonado, começou a circular nos estúdios da rádio, até que um dia foi convidado pelo Cândido Norberto. Vem aqui, senta e participa com a gente. A presença dele agradou em cheio, né? E ele, depois disso, acabou sendo contratado como o quarto elemento do Sala de Redação. Depois veio o Ibsen Pinheiro para tentar amenizar esse excesso de gremismo dentro do programa. E com a chegada do Ibsen, que era um colorado, está montada aí a primeira dupla, o primeiro duelo Grenal do Sala de Redação, que foi uma história que continua até o dia de hoje e que é uma marca registrada do programa. Depois, o segundo capítulo é 1971, o ano onde tudo começou, né? Como é que andava a Rádio Gaúcha, como é que era o Rádio Gaúcho, né? A supremacia da Guaíba no segmento esportivo, a Gaúcha sem departamento de esportes, a reabertura do departamento de esportes e a Copa de 1974, né? Que foi feito meio que em cima da hora, assim, mas que serviu para firmar o esporte da Gaúcha novamente. Terceiro capítulo é sobre o professor Rui, a chegada do Rui, o que representa o Rui, não só para o Sala, mas para o departamento de esportes da Rádio Gaúcha. Afinal de contas, a Gaúcha deu um grande lance e foi lá buscar na Caldas Júnior, talvez um dos principais nomes que a concorrente tinha, né? E junto com o Rui se estabelece talvez o segundo grande Grenal do Sala de Redação, que não é Santana e Kenny. Dá para dizer que Santana e Kenny naquela época era preliminar. O jogo de fundo era Oswaldo Rola, o Foguinho, gremista, contra o Cid Pinheiro Cabral, colorado. Então, esse trio aí, Rui, Foguinho e Cid, marca a segunda parte do Sala de Redação. E ainda tem o Paulo Santana. Então, era um tremendo de um time do Sala de Redação. O quarto capítulo conta a história de Lauro Quadros, né, e o Sala fora do futebol, porque tu tem no programa Kenny Braga, Paulo Santana já, um colunista muito mais generalista, né, do dia a dia, do que um cara restrito à área do futebol. Tu tem o Lauro Quadros e tu tem o Rui. Com essas 4 pessoas tu pode falar de praticamente tudo além do futebol. O quinto capítulo é aquilo que talvez as pessoas mais tenham curiosidades, as grandes brigas do Sala de Redação, e são muitas e praticamente todas envolvendo o Paulo Santana. E as pessoas, o Paulo Santana só brigava. Não, o Paulo Santana está praticamente desde o início do Sala de Redação no programa. Ele entrou em 71, né, e ficou aí até 2014, né, é muito tempo. Então, muita coisa envolve o Paulo Santana. Afinal de contas, o Santana, com aquele jeito lá, não pode passar incólume pelo Sala de Redação. E o sexto capítulo é o Sala atual, né? O Sala 360, essa novo desenho do Sala com mais meia hora de duração, um novo time, né? Um Sala mais performático e interativo. Tudo isso está sendo finalizado, vai para diagramação, revisão. Acho que na próxima semana a gente vai ter a prova final do Sala, do livro do Sala, e na primeira semana de julho
o lançamento do livro. E junto com o livro tem um vídeo, um documentário, né, com imagens que a gente recolheu do arquivo da Zero Hora, arquivo da RBS TV, e todas essas 27 entrevistas que nós fizemos desde maio de 2015, elas foram gravadas em vídeo. E a gente fez uma seleção dos melhores momentos para tentar, no vídeo, contar essa história que a gente está contando no livro, né? Vai ser talvez o sonho de muita gente, um Sala que se dê para ver, né?